nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O apóstolo Tiago nos exorta: sede praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Nós queremos fazer deste espaço o momento oportuno para que possamos escutar e nos esforçar para colocar em prática a palavra de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, te convido a mais uma vez abrir as portas do seu coração e permitir que esta semente boa da palavra de Deus encontre espaço na sua vida. Recorde sempre, a palavra é o próprio Cristo, pois a palavra se faz carne e habita entre nós em Cristo Jesus. Quando ouvimos a palavra de Deus, encontramo-nos com o próprio Jesus Cristo. Por isso vamos escutar com atenção o que nos diz o Evangelho no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós ouvimos esse trecho do Evangelho que narra esta experiência de distanciamento de um homem rico e do pobre Lázaro. E agora nós nos dispomos a refletir que mensagem este Evangelho deseja transmitir para nós, sobretudo neste tempo quaresmal que nós estamos celebrando. Qual é o ensinamento deste Evangelho para nós? O Evangelho começa dizendo: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte, e um pobre, chamado Lázaro, que jazia à sua porta, coberto de úlceras. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho apresenta 2 situações absolutamente distintas. Por um lado, este homem rico, que não tem nome, justamente porque este homem rico pode representar cada um de nós, por isso é preciso que a gente confronte o Evangelho
e que a gente entre na cena para perceber com quem nós nos identificamos. Não é por acaso que este homem rico não tem um nome. É justamente porque este homem rico pode ser símbolo de cada um de nós. Este homem rico é símbolo de todas as pessoas que se fecham para Deus e para a solidariedade e confiam simplesmente nos bens terrenos. Então, este homem rico vivia nesta terra esta situação apresentada pelo Evangelho. Vestia de púrpura, linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. No outro extremo está um homem pobre, e este homem pobre tem um nome, chamado Lázaro, como diz o Evangelho. Também não é por acaso que este homem se chama Lázaro. Há um significado muito importante no nome Lázaro. Lázaro significa justamente Deus é minha ajuda, Deus é meu socorro, Deus é minha assistência. Portanto, nós temos dois extremos. Por um lado, este homem rico que representa aqueles que confiam simplesmente nos bens deste mundo, e por outro lado, Lázaro, que, como significa o próprio nome, sabe que a sua ajuda, o seu socorro, o seu sustento é Deus. Portanto, o Evangelho diz que este pobre Lázaro jazia à porta daquele homem rico e era coberto de úlceras. E é interessante porque o Evangelho vai dizer um pouco mais à frente que estes dois morreram e tiveram destinos diferentes. Diz o Evangelho: aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Portanto, céu e morada dos mortos, destinos diferentes. Com quem nós nos identificamos? Esta, mais uma vez, é uma pergunta fundamental. As escolhas que nós fazemos neste mundo vão determinar o nosso destino. Se a gente será levado, como o pobre Lázaro, pelos anjos de Deus, ou se a gente vai habitar na morada dos mortos. Aqui, meu irmão e minha irmã, não se trata simplesmente de condenar a riqueza pela riqueza, e não se trata também de elogiar a pobreza pela pobreza. Aqui há uma dimensão mais profunda. Trata-se desta pergunta: em quem nós confiamos? Quem é, de fato, o nosso sustento e o nosso socorro? Em quem nós colocamos a nossa esperança? E o Evangelho continua: na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos aquele homem rico e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois eu estou atormentado nestas chamas. Vejam bem, o Evangelho, de forma dura, apresenta esse contraste daquele que, enquanto viveu neste mundo, escolheu criar distanciamento, não confiar em Deus e não ser solidário com quem necessita. Este foi o seu destino. Cultivou a sua vida simplesmente neste mundo e se esqueceu de cultivar a eternidade. Por isso, suplica neste momento a piedade por meio de Lázaro, aquele pobre que jazia na sua porta à espera de algum tipo de ajuda, no entanto não encontrou solidariedade. E é interessante a resposta de Abraão a este clamor deste homem rico: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida. Por isso, mais uma vez, nos perguntemos: onde é que nós estamos cultivando os nossos bens mais preciosos? É neste mundo ou no coração de Deus? Buscamos simplesmente as coisas que passam ou a gente está construindo os bens que não passam? Lázaro, por sua vez, continua dizendo a Abraão: os males, tu recebeste durante a vida os bens, Lázaro os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além do mais, entre nós existe um grande abismo. É o que eu dizia. Este homem rico, enquanto vivia neste mundo, criou o abismo. E hoje também não é diferente. Existem muitos abismos entre nós. Há quem tenha tanto que viva no desperdício, e há quem não tenha o suficiente
para viver a sua dignidade de filho de Deus. Estes abismos são reprovados pelo Evangelho. E observemos se nós também não estamos criando abismos entre nós. Por quê? Porque os abismos não nos permitem, depois de experimentar os bens eternos. Diante disso, aquele homem rico replicou, ao menos por piedade, aos seus irmãos. Diz o Evangelho: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles para este lugar de tormento. Ao menos clamou por piedade para os seus irmãos. Mas o que respondeu Abraão? Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Esta expressão, Moisés e os profetas, é o modo de dizer toda a Escritura. Eles têm a Escritura. Que escutem a Escritura. É também uma provocação para nós. Devemos escutar a Escritura, porque este é o ensinamento fundamental para a nossa vida. E o finalzinho do Evangelho vai dizer, quando este homem insiste: se não escutam nem a Moisés e nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Por isso, a Escritura deve orientar e guiar a nossa vida. Para concluir a reflexão, mais uma vez eu pergunto: com quem nós nos identificamos? Com este homem rico ou com o pobre Lázaro que colocou a sua confiança em Deus? É momento de agradecer, tendo escutado e refletido o Evangelho. É momento de nos dirigir ao Divino Pai Eterno, fazer a nossa oração com a nossa prece de gratidão por ter nos alimentado com a palavra do Senhor. Vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno e fazer com confiança a nossa oração. Pai Eterno, Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje, em que o Evangelho de Teu Filho Jesus nos apresenta estas duas realidades do homem rico e do pobre Lázaro, que tenhamos um coração que confia em Ti, que reconheça que a nossa única ajuda e sustento és Tu. Te pedimos um coração que seja solidário com quem sofre, com quem necessita, que saibamos compartilhar o que temos e o que somos. Obrigado, Pai Eterno, por esta mensagem de encorajamento, recebida por meio do Evangelho de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.